Está ouvindo bem aí, Gisele? Nós estamos conectados com o Bosch de Caldas, então a Gisele está lá. Estou ouvindo sim. Então, tudo bem. Muito bem, vendo também. E também nós estamos te vendo aí. Então dá um adeuzinho para todo mundo. E nós vamos dar um adeuzinho para ela. Bom, gente, então boa tarde, agradeço a presença de todos. Quem chegou agora, né, o Bebê Fresa, né, a Jaqueline, te agradece a presença, estudantes, colegas de trabalho e outras pessoas mais que, né, vieram prestigiar esse momento do programa de pós-graduação. É a primeira defesa de tese do programa de pós-graduação em ciência da religião. Amanhã vai ser da Tassiana, né, Tassiana? É a segunda tese, né, que vai ser defendida. Então, gente, sem mais delongas, eu agradeço mais uma vez a presença da professora Viviane Cristina Cândido, né, que pesquisou tanto no mestrado quanto no doutorado dela em epistemologia do ensino religioso, hoje professora da Unifesp, né, em São Paulo, e que veio correndo, cheio de viagens, etc., né, para estar presente. A palavra, professora Viviane, muito obrigado mais uma vez. De pedagogia, a coordenadora e chefe. Mais uma razão para eu ficar feliz. Obrigado, chefe. Bom, gente, Minas Gerais é essa terra que eu amo, né? Eu venho de São Paulo para cá e as minhas experiências aqui são sempre as melhores. Eu já estive um tempo acompanhando um colégio aqui, né, uma rede, e também com a temática do programa de ensino religioso, e volto hoje e é com muita alegria. Então, assim, não bastasse eu já estar contente de estar numa banca de ensino religioso, com o trabalho da Jaqueline, dedicado à educação infantil, não fosse já um motivo de alegria muito grande estar aqui com o professor Paulo, que é um entusiasta da área, um trabalhador incansável da área. Eu tinha que encontrar o Padre Bruno. Eu tinha dito que eu queria conhecê-lo pessoalmente, porque eu o cito em todas as aulas que eu dou, faz 22 anos que eu dou aula com uma pós em ensino religioso, e eu falo do Padre Gruen e eu não o conheço. Então eu comentei com o Paulo, e o Paulo, mas se ele não vier hoje, nós vamos na casa dele. Minas tem dessas coisas, né? Em São Paulo não tem isso, a casa vai ser longe, que é uma coisa, você não vai poder ir. E por último, essa alegria de ver os alunos da pedagogia chegando aqui para escutar um tema tão importante. Então, eu realmente, na minha fala, espero poder contribuir, viu? Meu papel aqui é de tentar realmente contribuir. Então, eu queria primeiro dizer assim, Jaqueline, você fez um trabalho, vou lembrar aqui 2 desenhos. O primeiro desenho é do Hércules. Então, assim, você fez um trabalho de pegar a temática da pedagogia, as discussões da pedagogia, trazer isso para a legislação em pedagogia e levar isso para a sala de aula, já é um trabalho. Não, mas você não é uma moça que sossega com isso, né? Você falou, não, eu quero pegar também as questões das ciências das religiões, as grandes discussões que se fazem lá junto com a pedagogia, passar pela legislação de ensino religioso, no diálogo com a legislação própria de Minas Gerais, e levar isso para a escola. Parabéns, porque isso já é. Então, assim, eu passei com a sua tese, que ficou realmente uma tese. Gente, ela tem aqui frente e verso. Quando eu vi, eu disse, nossa, é uma tese, né? Quando eu abri, eu disse, meu Deus, é uma tese. Então, assim, essa tese, ela passeou comigo, ela gostou de Brasília, ela não gostou muito das condições do voo, mas ela ficou feliz. Então, assim, um trabalho que eu de se ver, que assim, é um grande trabalho. Agora é um trabalho que vem de uma professora. E aí vem uma emoção, sabe? Meu coração está batendo. Ele está batendo porque eu dou aula há tanto tempo, eu sempre digo assim, gente, mas assim, vocês precisam produzir. Vocês precisam publicar, vocês precisam escrever. E de repente eu me deparo com isso no teu trabalho. Você tem referências de textos, né, de material que você já produziu, todos eles em relação com o trabalho que você faz,
Então é alguma coisa que deixa a gente assim realmente muito contente. Eu me vi realizada, né, nos tantos anos que a gente orienta, e fiquei pensando que foi um grande prazer, né, professor, estar com uma aluna dessa fazendo um trabalho assim. Achei que você, e queria destacar ainda, foi muito feliz na escolha dos autores. Percebe-se que você pega a linha do Bruin e você consegue trazer os autores para conversar com ele e escolher autores que fazem parte dessa conversa, porque isso para o trabalho acadêmico é super importante. Então eu vi que você se preocupou em trazer toda a história, tanto na pedagogia quanto na ciência das religiões, mas você foi dando mais lugar para os autores que dialogam com essa proposta de ensino religioso que você escolheu, que você defende, que você fundamentou. Então, achei isso muito interessante, especialmente nas figuras do Levinas e do Franco, né? Você fala em sentido da vida, eu acho que você escolheu dois autores muito importantes para esse diálogo. E a gente, numa tese pronta, a gente já não está mais tão preocupado com a tese em si, senão com a produção, com o que você vai publicar depois disso. Então, eu acho que o Levinas e o Franco ficam aí como um convite para você depois, agora como doutora, né, em breve como doutora, ao final da banca, que você dê continuidade a essa pesquisa nesses dois autores que são extremamente importantes. Uma coisa que eu achei no seu trabalho, mas que eu penso que não tinha que ser assim, e eu estou nesse momento me vendo no teu lugar, porque eu ouvi a mesma coisa na minha banca, olha só como o mundo dá volta, né? Agora é a minha vingança. O seu trabalho é amplo. A academia não gosta de trabalhos amplos, né? Trabalho que começa falando, como eu dizia, né, de todo lado da pedagogia, das ciências, e vai até a sala de aula. Agora, essa amplitude do seu trabalho, ela tem uma justificativa, no seu caso, e não só uma justificativa, senão uma razão de ser, que é o fato de que, se você não faz assim, você não chega até a sala de aula. Porque esse lugar da sala de aula é o lugar mais místico, mais sagrado, mais difícil de alcançar que nós temos. Por quê? Porque a escola, a sala de aula, é um espaço-tempo de relações. Então lá, como você bem mostrou no seu trabalho, a gente não tem tranquilidade. Nós temos tensões, nós temos desafios, nós temos encontros e desencontros o tempo inteiro. Então, na amplitude temática que um espaço como esse gera, é muito difícil você chegar com qualquer teoria acadêmica e dizer essa teoria se encaixa aqui. Nem os grandes pensadores da educação conseguiram ser únicos ao tratar de um assunto, de um tema dentro da educação. Tanto é que nós, quando vamos discutir qualquer tema, precisamos fazer referência a 2, 3 autores para conseguirmos dialogar com o tamanho, com a especificidade, com a profundidade da realidade da escola e da sala de aula. Então não tinha como não ser amplo, né? Mas eu vou deixar, depois do trabalho com você, de volta. Não ia porque eu me apeguei a ele. Eu desenvolvi um apego pessoal, minha companheira. Mas assim, não ia, eu explico, porque quando você for ver o que eu escrevi, eu não escrevi conversando com você, eram minhas anotações. Mas quando eu fui pegar tudo para colocar no que eu ia falar, eu disse assim, eu acho que isso a Jaque tem que ter. Opa, desculpa, a Jaqueline. A Jaqueline tem que ter, porque são coisas que quem sabe depois possam te ajudar. E por último, nessa parte que é introdutória, e aqui vão também as pequenas observações, que são bobagens para ocupar aqui o tempo, né? Coisinhas. Mas eu lembrei de um outro desenho
Quem aqui já assistiu Mulan? Viram o desenho? Gente, vocês lembram então, rapidamente, eu trabalho com narrativas, então não tem jeito de não contar uma história, né? Então, como é que é a história da Mulan? A Mulan, ela é a única filha e o pai é chamado para a guerra na China. E a Mulan, então, para proteger o pai, ela vai no lugar dele. Né? Ela se apresenta, ela se coloca como homem e tal, como um rapaz, né? E se apresenta à guerra. E o caso aqui acaba que a história, que eu não vou ficar dando spoiler, né? Mas o fato é que a história se desenvolve de uma forma em que a Mulan, na verdade, ela acaba sendo assim a grande responsável por salvar a China naquele momento, né? E quando ela se encontra com o imperador, de quem ela salvou a vida, ele fala com ela num tom que ela pensa que vai levar uma baita bronca, né? Faz aquela coisa bem de criança, assim, de que, nossa, desculpa, eu não queria. E ele agradece a ela e faz uma reverência a ela. Todo o público que está ali faz uma reverência a Mulan. E a Mulan, quando o imperador se levanta de novo, ela abraça. E aí um dos companheiros dela de guerra, né, diz assim, mas ela podia abraçar? E todo mundo faz assim. Quer dizer, quem já enganou o pai, saiu, se fingiu de homem, passou por tudo aquilo, a essa altura, se ela pode abraçar. Então, quando eu terminei o seu trabalho, tem uma parte, eu até marquei a página, não vou voltar a ela, mas é lá pelas 300 e tantas, eu disse, mas ela pode abraçar? E aí eu disse, a Jaqueline pode. Depois disso tudo, você podia, no final, fazer as conclusões, chegar ao que você chegou, porque foi um trabalho verdadeiramente eficaz. Bem, agora, vamos falar um pouquinho, eu queria trazer um pouquinho dos dois autores com quem você dialogou. Primeiro, Levinas, né? Você traz o Levinas para justificar um ensino religioso que trate da alteridade. Então, eu queria trazer o Levinas para dizer assim, uma das coisas mais que se destacam nessa preocupação com o Levinas com o outro, é de que este outro, ele é totalmente outro. Então, não se trata, eu quero chamar bastante atenção para isso, porque nós entendemos ou dialogamos aqui no nosso contexto ocidental mais com o pensamento cristão do que com o pensamento judaico. E o Levinas é um escritor judeu. E nesse lugar de escritor judeu, tem uma coisa nele que é assim, ele está sempre preocupado com esse humanismo que vem com a cara de que todo mundo tem que ser amigo de todo mundo e todo mundo é bonzinho. Mas o Levinas, no fundo, o que ele nos traz é todo mundo não é bonzinho, as relações são extremamente difíceis, realmente se colocar no lugar do outro, olhar para o outro, encontrar o rosto do outro, não é algo fácil. Mas o que ele vai dizer é o único lugar possível para eu não me achar suficiente. Porque quem não olha o outro acaba vendo somente a si mesmo. Eu estou recentemente, há pouco tempo, trabalhando com cursos de ciências da saúde. E a gente tem lá na pós-graduação uma enfermeira que recentemente uma pessoa tentou o suicídio se jogando do estacionamento da estação de Santa Cruz, do metrô, e na medida em que essa pessoa se jogou, ela não viu onde ela estava se jogando, e ela caiu em cima de um carro, e dentro desse carro havia uma pessoa. Quem tentou suicídio não faleceu.
mas a pessoa do carro ficou tetraplégica. Então, conversando sobre a força disto, eu perguntei à enfermeira, mas então, e agora, como isso, né? A pessoa, aí ela disse, a pessoa só está olhando para o próprio umbigo e, portanto, não viu os outros. É claro que há mil discussões que se podem fazer aí, eu não estou querendo aqui fazer uma conversa sobre o que é motivo do suicídio, que por sinal você traz no teu trabalho também, porque é um grande problema dos nossos tempos, né? Suicídio e depressão. Mas, o que vale a gente pensar é que, exatamente o que o Levinas dizia é, quando eu olho para o outro, quando o outro é um outro para mim, e não eu mesmo, porque é muito fácil a gente fazer do outro a gente mesmo. E quando ele faz alguma coisa que a gente não gosta, ele já não é mais um outro que a gente gosta. Mas o Levinas vai dizer que, quando este outro é verdadeiramente outro para mim, então eu acho condições para não ser mais alguém autossuficiente. Então, eu acho que isso, no teu trabalho, é muito importante para te dar esse norte. Quer dizer, nós fazemos de tudo e até mais à frente vou falar do ponto por ponto, ponto por página, mas eu diria assim, é até importante do ponto de vista da questão de que é por isso que a proposta de ensino religioso ultrapassa as outras disciplinas. Porque todas as disciplinas pretendem a socialização. Então, em algum momento aqui eu pergunto, então, mas onde está a especificidade do ensino religioso? Talvez a gente possa dizer, então, que a especificidade do ensino religioso está em quê? Para além de socializar-se, se trata de ajudar a enxergar verdadeiramente o outro, a aceitar verdadeiramente o outro. E na medida em que eu faço isso, há uma irreversibilidade, ou seja, eu não posso mais voltar a ser quem eu era, porque esse outro, ele já me contaminou, ele já me preencheu, né? Então, está para além, essa proposição para o ensino religioso, está para além do que podemos fazer em todas as outras disciplinas do currículo. Todas as disciplinas devem buscar essa socialização. Todas as disciplinas devem ajudar o aluno a se relacionar com os outros, especialmente nessa fase. Agora, definitivamente, o ensino religioso seria a disciplina que deveria ajudar o aluno a sair de si mesmo em direção ao outro. E que esse outro o ajude a ser diferente. Porque quando eu faço isso, é que eu abro lugar, inclusive para a transcendência. Quem está muito cheio de si, não encontra lugar para a transcendência. Quando está tudo muito bem, quando a gente está feliz, quando a vida está indo super bem, dificilmente as pessoas lembram de Deus, né? Dificilmente as pessoas lembram do outro. Mas quando as coisas não vão bem, aí é a hora da gente lembrar que a gente não é suficiente. Então, o que é a alteridade em Levinas? É que esse outro que está na sua frente seja essa lembrança para você sempre de que você não está sozinho e de que você não é autossuficiente. E o outro autor que você escolhe, que é o Franco, eu acho muito interessante, porque, como eu dizia antes, quando tudo vai bem, é muito difícil nós pararmos para pensar, nós valorizarmos o outro, nós pensarmos em Deus. Os problemas aparecem quando as coisas não estão bem. O sofrimento, né? O sofrimento é um grande professor, mas que todo mundo despreza. Nós temos medo do sofrimento. Então, nessa perspectiva, o Franco é a pessoa que vai dizer o seguinte: no campo de concentração, quem é que conseguiu resistir àquilo? Quem tinha algum sentido? Alguém, uma das pessoas que ele cita no livro dele, Em Busca do Sentido, uma das pessoas diz que ela queria voltar para encontrar a sua família.
Outra pessoa diz que ela queria escrever, que ela tinha um livro, que ela tinha vontade de escrever e ela queria continuar. E havia aqueles, diz ele, cujo sentido se encontrava em ajudar os outros. Eram pessoas que, sendo médicos, sendo professores, sendo enfermeiros, no campo de concentração, iam para a ação, fazer alguma coisa pelo outro. Essas pessoas encontraram sentido. E quando aquilo acabou, elas conseguiram voltar. Então, quando a gente fala da escola, da sala de aula, como espaço e tempo de relação, e, portanto, esse lugar onde as coisas vão acontecer como tensão, uma palavra que você usa que eu acho importantíssima, do conflito. Então, num lugar onde essas coisas vão acontecer, é interessante perceber que nesses autores que você escolheu, aí está o sentido. Então, o sentido não é numa coisa legal. Não, o sentido não é o prazer, mas o sentido é exatamente estar num lugar onde nada tem sentido e conseguir significar isso para continuar vivendo. E isso com criança, isso na educação, isso lá na saúde, eu vejo como fundamental. Se nós não trabalharmos para essa dimensão do sofrimento, da morte, com a qual você trabalha também, você trata, né? Se não trabalharmos com isso, com a dor, nós verdadeiramente estaremos não contribuindo para o ser homem do ser humano. Está claro isso? Eu não quis usar humanização, porque hoje em dia a humanização é você sorrir, é estar tudo direitinho, é você falar, a pessoa fala e você finge que escuta, isso é humanização, né? Mas estar com outro homem é praticamente estar com ele quando as coisas não estão bem, né? Então, acho que essas ideias eu queria deixar aqui. Agora, acerca da tese, então, começando lá pela sua introdução, eu acho, Jaqueline, que você foi muito feliz na escolha da metáfora de crianças turistas, né, e crianças peregrinas, e que achei lindo quando você abre, né, para as crianças turistas que me tiram do meu lugar de conforto. São maravilhosas. Eu gosto mais das turistas, né, no sentido de que quem tira a gente do lugar de conforto é que é bom, né? Isso vale para professor também. Então, quer dizer, você tem que tirar. Se você deixar um conforto num lugar legal o tempo inteiro, não tem aprendizagem. Esse negócio antigamente se falava muito de aprendizagem, a escola tem que ser um lugar feliz, a sala de aula tem que ser um lugar feliz. Eu digo assim, gente, olha, só se for para aluno não real. Porque não dá para ser feliz, sabe? Tem que não ser feliz, né? Eu tenho filhos também, e aí de repente você fala para os seus filhos que não, pronto, acabou a alegria. E só que o não é a coisa mais importante que você pode falar para eles. E o teu lugar de pai, mãe, etc. Né? Então, a importância das crianças turistas. E você que abriu a tese dizendo que nós somos todas as nossas ações são pedagógicas. Né? Mas aí, lá na página 10, você fala, e aí, não se preocupe, eu vou te entregar isso aqui, só que eu vou digitalizar, tá? Vou digitalizar não. Eu fui escrevendo um caminho itinerante, um negócio, e a letra é bonita, mas enfim. Você dizia que o ensino religioso na educação infantil é importante porque ajuda as crianças a enfrentarem as ameaças e os medos nessa etapa de desenvolvimento. Então veja, pelo que eu dizia no começo, como que você está colocando aqui infere uma coisa super importante, né? Quer dizer, o ensino religioso como proporcionador de uma experiência de sentido, né? Então, muito interessante, ao mesmo tempo que valem aqui algumas preocupações que são sempre aquelas. Mas, o que o ensino religioso faz para contribuir com isso, que é diferente das outras disciplinas? Porque essa exigência deveria ser para todas as disciplinas, né? Então, essa preocupação a gente tem que ter sempre. E na página 10 você também começa esse diálogo entre educação e cuidado, que eu acho bastante importante, né, nos dias de hoje. Então, a educação, e especialmente a educação infantil,
tem que ter essa especificidade do cuidado. Né? Você está falando de vidas que têm que ser acompanhadas. E esse cuidado, se ele sai para entrar um conteúdo programático, então, de fato, nós determinamos o fim da educação infantil ou de qualquer educação. Né? Então, essa educação do cuidado, ela tem que ficar muito presente nisso. Na parte 1, você traz, então, o ensino religioso com seus constituintes, você fala de legislação, você fala do currículo, você fala do professor, do projeto político-pedagógico. Lá na parte 1, eu deixei como um questionamento do seu trabalho a questão da fenomenologia da criança. Eu dei uma pesquisada, mas isso foi muito superficial, mas assim, me parece que o mais apropriado seria, e aí eu deixaria para você argumentar depois, né, se você quiser, seria mais apropriado a fenomenologia da infância, né, para você não individualizar, ou como alguns autores usam, a fenomenologia e o mundo da criança, né? E isso porque você cita, e eu estou trazendo aqui um aporte para essa questão, que seria o Merleau-Ponty, né? Porque ele vai tratar exatamente da infância como uma descentralização do adulto. A infância como existência. Então, a criança existe, a criança é no mundo. Então, o que é a fenomenologia da infância? É você estudar essa manifestação, olhar para essa manifestação, né? Descrever essa manifestação desse ser que é, né? Como você bem colocou, comparando com a teoria do Rousseau, comparando com a visão da criança como miniatura. E uma coisa importante aqui também do Merleau-Ponty, que vai ajudar você depois no diálogo com o Levinas e o Frank, é que ele vai falar da ontologia da carne. Isso eu acho maravilhoso no Merleau-Ponty. Ontologia da carne. Quem que é o ser? O ser é uma pessoa encarnada, que tem uma carne. Portanto, o ser é. E Merleau-Ponty vai dizer acerca da criança, da infância, que a infância não tem diferença entre a exterioridade e a interioridade. Então, tudo o que acontece, como você bem colocou na sala, na educação infantil, é da criança. Tudo faz parte. Quando a sua aluna diz para você, diz para a mãe dela, a minha religião é a da Jaque, ela está mostrando como está acontecendo essa simbiose, né, em sala de aula, esse movimento, e que é muito bom se ter consciência dele. E eu fiquei muito feliz de ver isso no seu trabalho. Você depois entra para uma discussão, que também eu vou só sinalizar, mas você entra com a problemática da condição humana, quando você cita o trabalho do Luiz Felipe Pondé. Então, eu acho que eu pensei em deixar aqui marcado, né, a questão da condição humana, porque quando falamos em condição humana, nós falamos desse ser humano que é. Falar de condição humana é interessante porque quando você fala que as crianças também trazem o mal, que existe também maldade, que existe... Isso é interessante porque está no campo da condição humana. E esse lugar da condição humana é importante a gente olhar, porque senão a gente idealiza o outro. E o outro não é um cara ideal, ele é essa pessoa que está aí. Por isso que hoje em dia se gosta tanto de ter amizade no Face, no Instagram, e tão pouco de ter amizade perto. Porque a amizade perto, ela fala, você não gosta do jeito que ela falou, ela usa uma roupa que você não gostou, ela cheira. Então é melhor aquilo que é higienizado. Tem uma parte que você vai falar da higiene da pedagogia, né? Então assim, essa higienização é algo do mundo de hoje. Todo mundo quer distância, né, dos outros, porque os outros incomodam porque eles são. Mas a ideia da condição humana, que vai aparecer lá na sua página 29, repetir na 67 e tal, e dali para frente, é a ideia de que a condição humana implica isso, que as pessoas são o que são. E
como nós vamos levar em conta e conviver com os outros, sendo eles como são, mesmo que eu não goste disso. Isso é um desafio para nós como educadores, né? Qual que é o aluno que você guarda o nome primeiro? Sem comentários. Então assim, sabe, como é que você convive com esse outro? Para quem não é pedagogo aqui nem professor, a gente guarda primeiro o mínimo, sabe? De que é nome, sala de aula. Então assim, como conviver com esse outro que é verdadeiramente outro, né? Então o pedagogo tem que ter você definiu o pedagogo na página 34 como uma pessoa com grande habilidade no trato com crianças. Então essa grande habilidade tem que estar aí, né? Nessa dimensão, nessa capacidade de olhar para o outro que é um totalmente outro, mesmo que esse outro não seja exatamente o que eu vou. E aí eu queria dar uma pitadinha naquilo que você vai dizendo ao longo do seu trabalho, mas que eu penso que faltou um lugar de síntese, que é, volto a insistir, a especificidade do ensino religioso. Então, essa especificidade, embora a gente não vai ficar fazendo curso de dar, eu gostei muito da expressão que você pôs, desfile de religiões. Não é isso que a gente vai fazer. Mas, se eu considero a religião como parte da vida dos alunos, que eles trazem isso, eu preciso trabalhar com o que eles trazem e com uma coisa importante que é o papel das tradições religiosas. Porque as tradições religiosas, elas têm algo a dizer para a modernidade. Lá eu trabalho com um autor em bioética, que é o Hans Jonas. E o Hans Jonas é um filósofo que vai dizer o seguinte, que a preocupação dele é como vai ser a ética agora, que a ética não é mais a minha relação com as pessoas que estão próximas. A ética agora é a minha relação com a tecnologia. Então ele fala, em tempos em que você pode fazer tudo, quem é que te para? E aí ele fala assim, as tradições religiosas das quais eu tenho saudade, tinham esse papel. Elas legislavam um pouco acerca desse lugar. Então, tratar das tradições religiosas não como definições, mas eu penso que sim, trazer quais são as contribuições. Claro que na educação infantil não é dessa maneira que você trabalha, senão que na vivência, né? Mas, quais são as contribuições que o cristianismo, que o judaísmo, que o budismo trouxeram e têm trazido para a nossa vida em comunidade? Porque se ela é tão difícil, a gente precisa ter algumas coisas que nos deem algum parâmetro. E essa é uma especificidade nossa. Tem alguns lugares na religião que nos dão parâmetros para o nosso trabalho. Depois, quando você relatou a criança, eu me enxergo muito você falando da criança precisando aprender a sofrer. E aprender a sofrer tendo alguém do lado. Esses dias, Então, esqueça isso. Não, esses dias eu vi uma figurinha sendo divulgada no WhatsApp que eu achei muito interessante. É um cachorrinho. Já viram o cachorrinho quando tem que pôr aquele cone? Dá uma pena, né? Porque nem o rabinho dele, que é uma coisa que se movimenta na alegria e na tristeza, né? O rabinho do bichinho para, já reparar? Quando põe aquele cone porque ele fez alguma cirurgia, ele não pode se lamber, coisa que seja. E aí, alguém divulgou isso aí, olha, de repente quando a pessoa não está legal, o bom é você estar do lado. Gente, a figura, não sei se algum de vocês viram, é o cachorrinho, o cone gigante e um gatinho veio e deitou dentro do cone, junto com ele, sabe? Então assim, essa é a coisa mais bonita da educação infantil. Ô, Jaque, foi um vexame quando eu chorei no avião. Eu chorei no final, quando você contou a história da menina que veio falar que a mãe tinha morrido e junto estava a outra que o pai tinha morrido e vocês terminaram de mãos dadas. É isso, vexame, classe econômica, toda assim junto. A classe econômica, não, gente, é que a classe econômica
momento em que você pensa que você realmente é um cara destinado a conviver com os outros. E é hora de desembarcar, então, né? Mas, enfim, excelente. Então, assim, acho que você vai mostrando isso. É aprender a sofrer, é estando junto. Fantástico, fantástico. Depois você fala muito dos acordos. Eu só queria, assim, falar, eu escrevi aí também, assim, acordo na educação infantil é diferença, é alteridade, né? É você tratar, trabalhar, olhar para a diferença. Só mais um minutinho, gente, porque tem alguns lugares aqui que eu vou... Sim, eu vou falar aqui porque acho que eu não escrevi, mas olha, só a questão da metáfora, eu achei, depois da página 69, em algumas páginas que eu marquei, que da forma como você colocou, eu acho que não é intencional, mas como se lê, quem está de fora, parecia que ao final, isso que era uma metáfora virou um rótulo. Então tem alguns lugares que eu pergunto a você assim, mas só a criança peregrina faz isso? Só a criança turista faz isso? Então só para você pensar nisso, porque tem essa coisa do passageiro, porque hoje a criança é assim e amanhã ela é de outro jeito. Neste momento ela se apresenta desse jeito, depois se apresenta de outro. Então o uso da metáfora é muito interessante, mas a gente tem que cuidar se ela de repente não começa a não se guiar. Destaque para o trabalho que você faz com relação à família, né? Achei fantástico a ideia do espetáculo. Quando você trata, eu destaco lá na página 116, você faz um enunciado sobre educação. Uma educação inteligente que promova a ação, valorize sua singularidade, que promova a criança, valorize sua singularidade e a ajude a resolver os conflitos com reflexão. Adorei isso. Não é a criança quietinha, direitinho no seu lugar, mas é o conflito, é a tensão, é esse lugar que a gente vai tentar se direcionar com ele. Depois você entra na educação moral, e aí eu queria te fazer uma pergunta, que é possível ser moral sem ser religioso? Essa perguntinha capciosa, não, nada de capcioso, só para você deixar mais claro aquilo que você já falou. E depois você trata da questão da dimensão religiosa da criança, e lá você vai trazer um elemento que é super importante e que eu queria frisar. Não há como negar a experiência religiosa da criança. Então, na educação infantil, nós estamos falando de experiências, ou seja, de vivências. Então, isso tem que nos importar sobremaneira. Ela traz experiências boas, ruins, de aceitação da religião, de negação da religião, não importa. Mas são experiências que mostram que em algum momento ela foi tocada pela temática religiosa, o toque religioso, eu gostei disso também. Então, assim, é preciso que você olhe para isso. Portanto, quando eu perguntava da especificidade do ensino religioso, voltar a frisar isso. Nós não temos que fazer de conta, porque o Estado é laico, de que ninguém tem experiência religiosa. As pessoas têm, as pessoas dialogam com isso. E às vezes, um ouvir o outro é importante, não para que o outro se convença da religião alheia, mas é importante para que o outro veja que alguém tem uma referência. Outro dia uma médica dizia para a gente numa reunião o seguinte, que ela, como cirurgiã em dermatologia, não crê, mas o marido dela crê. Então ela disse, eu gostaria, gente, isso eu estou falando assim, foi quinta-feira da semana passada na reunião. Ela disse, eu gostaria de acreditar, porque eu vejo que eu sofro muito mais do que o meu marido. Então, é disso que nós estamos falando. Se alguém vai dizer que consegue lidar com o sofrimento por conta da professora, outro vai dizer que é por conta do pai e da mãe, outro vai dizer que é por conta... Mas importa que nós trabalhemos isso. E no ensino religioso, olha,
As religiões podem fazer muitas coisas erradas, mas as religiões também podem dar sentido para muitas pessoas. E daí, isso também é importante de trabalhar, né? E por último, né, eu queria dizer de um tema que passa, você dá o nome, mas eu acho que ele pode ganhar um espaço maior, que é a questão da criaturalidade. A ideia da tradição religiosa sendo trabalhada com crianças ou com adolescentes é que, quando eu trabalho assim, eu ajudo aquelas pessoas, os alunos, a entender que eles não são deuses. Porque hoje todo mundo se acha Deus naquilo que faz, que pode andar fazendo e desfazendo, que pode ir para cima do outro como quiser, né? Mas a gente está precisando lembrar as pessoas que elas são criaturas. Nós somos criaturas. E isso, gente, não é só ruim. Ah, isso é a religião querendo segurar as pessoas. Não, isso é bom. Eu digo do lugar, de novo, da saúde, eu vou fazer aulas do primeiro ano com curso de enfermagem e cursos de medicina. Qual que é a primeira coisa que a gente começa a falar com eles? Porque eles vêm e dizem, eu estou fazendo esse curso para ajudar as pessoas. E o médico diz, futuro médico, eu estou fazendo esse curso para salvar as pessoas. Como é que a gente vai dizer para esse aluno, e ele vai ficar inteiro depois, que ele vai, de repente, não conseguir salvar pessoas? Então, aprender desde pequeno que eu sou criatura, que eu vou fazer o melhor que eu posso, mas que as coisas, boas ou ruins, estão fora de mim, é um aprendizado de transcendência e algo com que as nossas aulas, as tradições religiosas podem nos ajudar, né? Eu acho que é isso, e mais uma linha, juro. Eu vou só levar. Nesse livro chamado Do Sagrado ao Santo, 5 novas interpretações talmúdicas, né? O Levinas está dizendo assim acerca do Mishnah, que é um livro que retrata a oralidade do judaísmo, né? E aí ele fala assim, uma coisa que acho que é o coroamento do que a gente vinha dizendo acerca da importância do seu trabalho e acerca desse outro, eminentemente outro. Ele fala assim, sublinhemos ainda um detalhe da situação em que se acha a Mishnah aqui, característica do humanismo judeu. O homem, cujos direitos devem ser definidos, é, em primeiro lugar, o outro homem. Não é inicialmente o eu. Não é o conceito homem que está na base desse humanismo. É outro. Isso vai virar um título de livro, que é o Humanismo de Outro Homem. Então, o outro é que é o lugar. E isso, Jaqueline, é, mais uma vez, em nome de uma pedagogia da verdade, uma pedagogia da ação, e que leva essas crianças para algum lugar, na verdade você está falando o contrário. Quer dizer, quando você fala que esse outro é o lugar principal, você está dizendo o contrário do que tudo no mundo está falando. Porque hoje é tudo, o centro é você, né? Os pais não querem ter filhos porque eu não quero sair dessa minha realidade, né? Eu não quero fazer tal coisa porque eu preciso aproveitar a vida. Então, no momento em que tudo se volta para o eu, nós estamos, mais uma vez, feito as tradições religiosas, dizendo lá no ensino religioso, você não é você sozinho. Você é e será melhor e será mais feliz quando você olhar para o outro, o eminentemente outro. Então, o humanismo não é um abraço, o humanismo não é um sorriso, o humanismo é olhar para o outro. E como diz o autor que eu estudo, que eu gosto muito de falar na hora do almoço com o Paulo, agora lembrei, o Franz Rosenzweig, um autor judeu que é contemporâneo do Levinas, do Buber, ele dizia assim, o outro é aquele que não tem somente ouvidos, ele fala. Esse outro que fala é que é o problema, né? Se a gente pudesse calar a boca de tudo. Mas é isso, Jaqueline.
Muito obrigada pelo prazer, pelo deleite que foi acompanhar o seu trabalho. Imagina acompanhar a sua evolução. Parabéns, professor. Muito obrigado, Viviane. Quer responder? Só uma coisa, eu concordo, né, que ela trouxe, agradeço muito riquíssimas colocações. Agora, quando a gente coloca sobre Levinas e situa a criança, como que a criança percebe a alteridade? Eu achei isso também muito interessante quando você traz, né? Ao nascer, porque alguém vai oferecer para essa criança a vida naquele alimento que ela né, alguém oferece. Não é o seio apenas, né? Não é essa mãe biológica, vamos dizer, mas alguém que traz aquele alimento e olha para aquela criança. E nesse olhar, ela começa a descobrir a alteridade, que ela precisa do outro para sobreviver. Depois, o segundo nascimento da alteridade é no desmame. Então, agora ela não precisa mais do outro que alimento, porque ela sozinha vai dar conta de se alimentar. E o terceiro nascimento é a escola, é o nascimento da alteridade, porque até então essa criança era ela e ela mesma, mas agora há um outro ali. Peraí, né? Não mexe no jardim do outro, porque ele tem direito de ter o jardim dele. E você vai cuidar do seu, isso é muito bom, mas existe um outro ali. Então, a educação do compartilhar, ela nasce ali. E é isso que aflora o tempo inteiro, e é isso que dá sentido à aprendizagem na educação infantil. Né? Como você falou, não é apenas o conteúdo está lá. Né? A gente aprende tanto no colégio. Ele está lá para ser mudado, né, Beth? O tempo todo. Vamos mudar. Mas a gente precisa dar ouvido para essa criança que exige de nós que a gente mostre para ele que tem um rosto. Porque ele sabe que há alguma coisa. Mas muitas vezes nós que estamos ali, que vai falar, olha, você fez alguém chorar? E aí ele tem alguém, né? Então, eu achei isso bem interessante. Agora, exatamente essa especificidade eu vou retomar, te agradeço muito. E a pergunta, é possível ser moral sem ser religioso? Sim. Eu lido com muita, né, no caso de muitos adultos que não têm religião, essa institucionalização, e que são extremamente cristãs, muito mais do que muitos que se dizem cristãos, ou que têm outras religiões, mas que se dizem religiosos. Agora, a criança não tem religião. Né? Se você chega, meus alunos de 4 anos, você chega lá e pergunta para eles, o que é religião? Eles vão te olhar assim, tipo, o que você está querendo saber? Que nem eu sei, né? Eles não sabem falar muitas vezes ensino religioso. Então eles falam aula de amor. Quem falou isso para eles, gente? Eu nunca falei isso, de onde eu vi isso? Mas eles sabem que tem alguma coisa legal ali. E quando a gente assenta na rodinha, eles têm 4 anos. Então são 4 minutos, não é assim que a gente aprende? 4 anos, 4 minutos de atenção. 5 anos, 5 minutos. O resto é atividade, né? Eles não dão muito conta. Mas eles ficam 15 minutos, 20. Como que eles fazem isso? Porque eles sabem que tem alguma coisa ali. E nem sempre no mundo eles vão poder falar e representar né, no seu jeito, colocar e alguém vai acolher. Então é um momento muito interessante, sim. Mas eu acho que o ser moral é uma conduta, uma escolha que essa pessoa faz, um critério para escolher entre o certo e o errado. Mas para eu escolher, eu tenho que ter um lugar para onde tirar. E aí é que nós falamos o tempo inteiro, que é a alteridade. Muito obrigado, então, Viviane. Antes de passar então a palavra para a professora Suzana, defesa também é um momento de aprendizagem. É só para vocês, né, principalmente os estudantes que chegaram aqui, conhecer que tem 2 pessoas muito importantes aqui presentes. Um é Wolfgang Grün, que é a pessoa que mudou o ensino religioso na história. Então está presente. Na defesa tinha lá o Wolfgang Grün, então vocês estão vendo. E Frei Chico, que é um dos grandes pesquisadores do cancioneiro popular. Né? Ele tem um pequeno livrinho que é dessa grossura aqui, um dicionário, né, da religiosidade popular. Então, 2 grandes figuras vocês vão poder contar. Estive numa banca
tinha duas pessoas muito importantes. Olha, depois tem aquele Sheila, tem Cantarela, tem a Gisele que está lá em Porto, tem um montão de gente aqui, né, feito isso e tudo mais.